Só. Tá vendo? Fecha a boca, maldoso. Agora eu quero ver, viu? Ó, gente, falando mal da menina aqui, que é isso, rapaz? Jorginho, você me defenda, hein? Muito bem, senhoras e senhores, estamos então mais uma noite na nossa tábua redonda de debates do Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Amanda. Amanda, aquela que é praticante de yoga. E esta yoga pode ser tinto, rosé ou branco, senhoras e senhores. Estamos aqui com o Profeta do Caos, que atrasou 23 minutos para entrar hoje. Então ele gerou o caos desta noite para nós. Estou aqui com este visual maravilhoso das pirâmides do Egito. E posso comprovar para vocês que Jorginho é um extraterrestre. Porque eu achei numa das pedras da pirâmide escrito: Jorginho esteve aqui 1º de janeiro do ano 3200 a.C. Estamos aqui com o nosso extraterrestre Jorginho, o mestre de obras da construção das pirâmides, senhoras e senhores. Está comprovado que os ETs construíram as pirâmides. E vamos lá. Pergunta 3. Esse som que veio é o da sua rua? Teve um falatório aí, né? Aqui não. Foi do Babu, eu acho. Provavelmente foi do Babu. Então vamos lá, pergunta 351. Eu começo. Sim. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo a de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência. Como homem, uma vez entrando na vida, mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Os seus têm essa palavra, senhorear? Sim. Ah, tá. Os dois têm. Tanto o do Daíde quanto o do Noleto. A senhorar é essa palavra mesmo. Não, no meu tá envolver. Acho melhor, né? Envolver não tem nada a ver com a senhorar-se, não. Tem que olhar no dicionário e perceber que a senhorar-se é melhor do que envolver. Claudinho? O senhor está querendo saber mais que o Herculano Pires, é isso? Aonde que está o seu assenhorado? Em qual parte? Desde o instante da concepção. Desde o instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação. O meu está tomado de perturbação. Está melhor. Ele começa a ser tomado. Aqui está. A perturbação começa a envolver o espírito. Eu acho que a senhorar-se é melhor. Vê no dicionário o que significa senhorar-se, meu filho, porque a palavra aqui eu acho que ela está mais séria do que envolver. Aqui, ó. Não, mas dá a ideia que o espírito ele fica ali e começa a se perturbar já. Digamos assim, a dominar o espírito, não é envolver, a dominar. Ele começa, digamos assim, a ficar... a perturbação é dona dele, ele começa a ser dominado por essa perda de consciência. Eu acho que envolver fica melhor. Isso, porque a senhorar é você tomar posse, né? É isso aí.
Tomar posse, aí sim. Aí seria melhor a palavra, então começa a tomar posse dele. Bom, o que interessa mais para nós mesmo é o conceito aqui, né? Claro. Que ele vai se perturbando, que ele começa a já não ficar muito lúcido. É a Amandinha depois da meia garrafa de yoga. Já começa a dar uma viajada na maionese. No dicionário tá, tornar-se senhor, apossar-se, apoderar-se. Porque ele vai perdendo a própria lucidez. Agora, o interessante é que aqui, se nós podemos fazer um paralelo com o livro Missionários da Luz, naquela reencarnação do Segismundo, ele já começa a ficar perturbado na preparação da própria reencarnação, e ele diminui de tamanho na hora da concepção. Quer dizer, depende muito do tipo de espírito, né, que vai estar encarnando, porque se ele é um espírito menos trabalhado, menos maduro, na hora da reencarnação, da concepção, ele já não pode mais tomar-se de si. Agora, se é um espírito mais elaborado, ele realmente vai encarnar na hora do nascimento mesmo. Eu penso que assim, a perturbação do período pré-nascimento é semelhante ao da morte. Assim como no desencarne, aqueles que são mais evoluídos, tem um pouco mais de evolução espiritual, a perturbação é muito rápida, para a encarnação seria a mesma coisa. Ô, senador, eu acho, só discordando do senhor, que hoje eu quero discordar do senhor. Hoje eu estou aqui para discordar do senhor. Vai queimar na fogueira. Não, mas eu acho que esse momento de perturbação, eu acho que é um pouco maior na encarnação, porque até ele fala aqui, ó, à medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não terá mais consciência. Então, eu acho que é um pouco maior por causa disso, já que na desencarnação tem essa perturbação, mas dependendo do estado do espírito, essas lembranças vai voltando, aqui ele dá uma apagada total. Então, eu acho que nesse momento aí, acho que é um pouquinho maior, assim, não é muito assim, tá? Mas eu acho que perturba mais e dá um estado maior, eu acho. Então, durante a encarnação, o lapso de tempo é maior, porque ele vai ficar 9 meses, em tese, na barriga da mãe. Então, obviamente, em termos temporais, o tempo é maior, sim, claro. Eu falo em intensidade da perturbação. A intensidade da perturbação, ou seja, o período que ele fica durante a gestação, a perturbação que ele tem, a intensidade, eu entendo que ela é proporcional à evolução do espírito. Se ele for um espírito mais evoluído, ele não vai ficar quase adormecido os 9 meses, ele vai ter consciência. Agora, obviamente, na desencarnação, você se livra do corpo físico muito mais rápido do que você entra, então... Voto de Minerva, da Amandinha. A Amandinha vai dar uma explanação para nós, ele vai sanar a dúvida. Eu? Em relação ao tempo, né? Por exemplo, os 9 meses, né? Você falou em relação à intensidade da perturbação mesmo. É isso? O quê? O que você falou, Mandir? O Jorginho está sem aparelho de surdez. Você não falou em relação ao tempo, né? Falou em relação à intensidade da perturbação. Sim. Tá. E? Não, é que o senador falou do tempo. Não, é que ela tá falando, Jorge, que a réplica do Babuba, você falou uma coisa que eu não entendi nada do que você estava dizendo. Repete de maneira... Não, ela tá falando que de intensidade é a mesma intensidade da perturbação, do desencarne. A perturbação é igual. Só que é maior em período por causa da encarnação. Foi o que o senador disse. Mas aí eu concordo mais com o senador, porque aqui explica mais do que ele falou. Por quê? Então, assim, se o espírito menos elaborado vai encarnar,
ele perde a consciência muito mais rápido, porque a matéria ali domina, ali se assenhora muito mais rápido, porque ele não tem tanta maturidade, ele é um espírito mais material. Esse espírito também, quando desencarna, mesmo que perde o corpo, ele, por ser tão material, ele pode morrer rápido, mas a desencarnação dele também é lenta. Porque até ele se libertar das injunções da matéria, demora praticamente quase um ano e meio. Quer dizer, ele ainda fica preso às sensações terrenas. Agora, um espírito mais elaborado, tipo Bezerra de Menezes, ele mesmo, em trabalho de fecundação, de concepção, ele tem muito mais tranquilidade de reencarnar e muito mais rapidez de desencarnar, porque ele morreu, ele já está livre. Vê de Chico Xavier. O Chico Xavier, praticamente, ele não morreu, ele... Então essa perturbação... Deixou, dormiu aqui, acordou lá rapidinho, levantou do corpo. Tanto para, né, desencarnar... Sim. Porque a nossa questão aqui, mais do que ele fala, é exatamente a questão do espírito. Porque eu vejo que o nosso planeta, você pensa bem, no nosso planeta, a gente leva 9 meses de gestação. É uma gestação longa, porque tem que se formar bastante coisa dentro do corpo, e também porque que ficou rápida. Porque nós começamos a andar em 2 pernas. Porque se nós ainda andássemos de 4... o nascimento ainda seria muito mais que prolongado, entendeu? É que, como dá-se a perda da memória, eu acho que essa perturbação de intensidade pode ser um pouco maior. Porque quando você desencarna, você paulatinamente, dependendo do espírito, você vai recobrando essa consciência. Por você perder, é que a gente não conhece bem o sistema de quando você reencarna, como que some essa memória de vidas passadas, né? Mas para dar uma bloqueada legal, para você lembrar quase nada praticamente, né? Eu acho que pode ser um pouquinho mais. É uma opinião pessoal. Só queria discordar com o senador para morrer na fogueira só. Mas como você perde a consciência, você não se perturba, você não tem consciência, né? Não, mas vai ser paulatinamente, que nem ele fala que conforme a sua reencarnação você vai perturbando, você vai percebendo de alguma coisa que está acontecendo com você e você fica sem entender, né? Porque vai sumindo a sua consciência, você não consegue mais digerir o que está acontecendo à sua volta. Porque no livro... Tinha no Missionários da Luz, nesse capítulo, a reencarnação de Sigismundo. Você percebe que, digamos assim, a reencarnação para nós, materialmente, é realmente complicada. Você vai perdendo a consciência, porque você tem que reduzir o seu tamanho para poder, digamos assim, não é que... Mas o seu perispírito, ele muda, entendeu? Para que ele possa começar a formar um corpo... na concepção, você perde muita coisa, você fica só consciência. Você tem que ser quase que anestesiado para poder entrar, porque senão você não entra. O senador ia falar alguma coisa aí. Então, eu estou lembrando o Obreiros da Vida Eterna, que fala da desencarnação, e dependendo do grau que o espírito chega, ele próprio pode trabalhar na sua desencarnação, no desfazimento dos laços fluídicos. Então, não é, obviamente, semelhante à encarnação, mas, em termos assim, de perturbação, eu penso que, pelo que eu já li, a perturbação ela é inversamente proporcional à evolução do espírito. Também concordo com isso. Eu acho que, cronologicamente, na encarnação, como leva 9 meses... Então, essa perturbação ela vai aos pouquinhos, à medida que os laços fluídicos vão sendo estabelecidos com o corpo físico, né? Então, aí ele vai aos pouquinhos perdendo essa amplitude de consciência e vai ficando, como fala aqui, mais um sono. Amandinha, anota um ponto positivo para o senador. Meio. Tá. Mérito. Marca o ponto de mérito para ele. 352, vamos lá. Vai lá, Babu. No momento do nascimento, o espírito recupera imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos.
É para ele uma nova existência. É preciso que aprenda a se servir de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que sai do sono e se encontra numa posição diferente daquela que tinha na véspera. Então não é. Depois que nasce, ainda não é. Ainda demora um pouco, né? Porque o que eu entendo aqui é o seguinte: quando nós ficamos muito tempo no plano espiritual, por isso que a gente teria que estudar bastante bem o que é o perispírito, né? Quando a gente fica no plano espiritual e vai se desligando de pontos que você realmente só tem na matéria, por exemplo, se alimentar, comer, usar o intestino. Quando você está encarnado, você não tem que coisa. Então, digamos assim, quando você retorna para a matéria, o espírito já esqueceu, ele não tem aquele... esqueceu esse treinamento. Quem tem é o perispírito. Então, você vai ter que treinar novamente a fazer o intestino funcionar, a ir no banheiro, controlar essas coisas e tal. Então, eu acho que é por isso que para a gente tem que ter esse tipo de infância, para fazer que você consiga voltar, digamos assim, a ficar material, né? A ter que abrir os olhos, respirar. No plano espiritual, tem essa preocupação. Ainda imperfeitos, né? Que passa por... Eu tenho um entendimento um pouco diferente, porque como o espírito encarnado, ele vai ter que trabalhar na matéria. O espírito vai ter que trabalhar através da matéria, que é o nosso corpo. E aqui ele deixa, ele fala assim, então o espírito primeiro, como você nasce bebê, você vai ter que começar a trabalhar seus órgãos, desenvolver os seus órgãos, para você conseguir ter essa plenitude de faculdade depois. É que seu instrumento aí de trabalho tá grosseiro ainda, tá criança, então tá desenvolvendo. Então o espírito primeiro desenvolve esses órgãos, para depois de desenvolvido ele conseguir atuar mais plenamente. Mas esquecer, eu acho que ele não esquece, porque a evolução, assim, de quando você nasce, depois você vai passando de 1, 2, 3 anos, é automático, você vê que não decorre naturalmente, assim, vamos dizer, né? Mas aí é que tá, Babu. Por isso que é interessante esse organismo que faz esse automatismo, porque para o espírito, ele não tem nenhuma preocupação de respirar. Nós estamos respirando aqui sem perceber isso. Ou seja, o espírito não fica pensando, ó, respiro, porque senão ele não ia sair disso. Quem faz isso, é isso que é interessante. O perispírito ainda para nós espíritas, ou para a grande maioria das pessoas, realmente um grande desconhecimento. Mas você pensa bem, como é que fica o perispírito desencarnado? Porque ele também vai largando coisas que ele fazia aqui, ao banheiro. Ninguém vai ao banheiro no plano espiritual. Não, mas aqui, Jorginho, ele fala que para recuperar imediatamente suas plenitudes, ele não consegue. Primeiro, ele tem que desenvolver a matéria, que é o corpo físico dele. Ele vai ter que o pulmão se estabelecendo, a caixa craniana crescendo conforme cresce o cérebro. Aí, depois de uma certa idade, o espírito já consegue ter a faculdade dele mais desperta, porque o corpo ele já preparou. Primeiro ele prepara o corpo. Porque aqui ele fala assim, ó, o espírito nasceu bebezinho, ele já tem imediatamente as faculdades dele. Ele fala assim, não, ele vai ter que desenvolver esse corpo, o material dele, que é o instrumento dele, para aí sim ele ter a possibilidade de ter a faculdade funcionando. A faculdade que ele fala não é faculdade de respiração, de nada, é a faculdade do espírito. Pode ser uma mediunidade, pode ser algo que ele já traz de dom dele, de virtude, essas coisas. Então vai conforme esse desenvolvimento do corpo. Quando ele fala faculdade, é a faculdade que o espírito já ganhou, não é de matéria. É isso que na hora que eu li a pergunta, eu fiquei pensando da faculdade, né? É a faculdade de virtude do espírito, aquilo que ele já ganhou já. Sim. Fala, senador, o senhor está coçando essa garganta. Aqui seria a inteligência, né? Então, um espírito muito inteligente, enquanto ele é bebê, ele não vai conseguir expressar a sua inteligência. Você não vai ver um bebezinho de 1 ano numa lousa fazendo uma equação de 3º grau. Então, o corpo físico dele ainda não é capaz de dar vazão a essa inteligência que o espírito tem. Então, é preciso esperar o corpo se desenvolver para que aí, a partir de um certo momento, ele possa começar
a deixar passar a inteligência que esse espírito tem. Então, ele não tem ainda o material, ele não tem ainda o instrumento para exteriorizar a inteligência que ele tem. Então, é necessário esperar esse período para o corpo físico se desenvolver para que ele possa. E a gente está careca de saber que mesmo adulto, nosso corpo físico não deixa passar tudo, né? Todas as nossas faculdades espirituais, mesmo o corpo físico ainda muito denso, não é capaz de deixar passar. Então, a gente vive num mundo ainda muito atrasado, né? Senador. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que o deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. A gente já falou um pouco disso, né? Que ali no embrião, a alma não está ali. Ela está ligada por algum magnetismo, alguma coisa, deve ser isso aí, e que só opera a reencarnação do espírito mesmo na matéria quando ele nasce. No momento da respiração mesmo, a hora que ele saiu, que ele foi parido mesmo, aí ele não tem mais nem como fugir do corpo mais. Ele está realmente ligado. Mais ou menos, tem aquele caso que a gente estudou semana passada, que aqueles espíritos que nascem e morrem rapidamente, pode ter algum caso do espírito dar uma recuada ainda. Ou então também que ele precisava só daquele espaço de tempo e, né? Sim. Senador, você que está aí nesse templo da sabedoria egípcia, o que Anubis fala para o senhor? O que Isis lhe traz? Anubis é o deus da morte, pô. Que isso? Que isso? A morte não existe, senador. Tanto vai para lá, como de lá vai para cá. Tudo é morte. Certo, Babu? A morte não existe. Então, a gente já falou bastante a respeito disso, né? Enquanto está ali na gestação, o espírito ele tem ainda uma ligação muito frágil com o corpo físico, está ali em desenvolvimento. Então, ele pode se romper, é um fio muito tênue, muito frágil, que pode ser rompido pelo próprio espírito se ele recuar da tarefa, como nas perguntas anteriores é colocado. E como eu coloquei, é o caso, por exemplo, de quando o feto morre dentro do útero da mulher, é o espírito que ele pode ter rompido os laços, né? No caso lá daquele livro, Os Abortados, que eu relatei. Então, ainda é um laço muito frágil. Ele pode ser rompido durante a gestação ou logo depois do nascimento. Porque no próprio, como também citei em semanas anteriores, o pessoal que trabalha nas colônias, lá numa das colônias do nosso lar, eles acompanham até os 7 anos. Então, é feita essa construção ainda até os 7 anos. Por isso que se considera que o espírito está completamente encarnado a partir dos 7 anos. Até antes dos 7, ainda está sendo feitas as ligações. É isso. Jorginho, o senhor agora. Beleza. 354. Como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Eu achei muito legal isso. Nossa, achei ótimo. Achei assim, putz, maravilhoso. Porque quando ele está em feto, na verdade, quem dirige isso é o automatismo e a lei da vida. Por isso é que esse organismo perispírito é um negócio fantástico. O espírito em si, ele está bem condensado ainda, começando a se ligar à molécula. O que eu acho fantástico isso, né? Você imaginar que um organismo vai se ligando molécula a molécula no corpo e moldando o corpo que aquele espírito precisa, que ele, independentemente ou não, vai moldando. Quer dizer,
e ele passa por aquela filogenética, né? Desde quando ele é, sei lá, uma sementinha, parece um girino, aí vira mamífero e aí muda para homem. Quer dizer, o perispírito trabalha todo o seu conhecimento. Eu acho muito fantástico. Esse organismo tem que ser estudado. E um livro bom, para a gente poder ter uma noção, é o livro O Perispírito, do Zalmino Zimmermann, que eu sei que o Babu tem até a capa para mostrar aí. Opa, calma aí. E isso é interessante. Porque, olha, eu tenho um livro, e esse livro já está antigo já, né? Mas eu não conheço nenhum livro com tantas informações, explicações bem densadas do que esse livro ainda. Zalmino Zimmermann fez um teste aí. Babu, está bem bagunçado aí pelo seu fundo botão aí. Cadê? Eu coloquei na frente. Aqui, ó, agora melhorou. Põe na sua frente. Vai, eu tô tampado aqui, ó. Levanta. Levanta eu, Guilherme? Não, levanta você. No seu rosto, viu? Aí, eu acho que agora ficou bom. Agora melhorou. Esse negócio de botar esse fundo aí, essa sacaneia. Mas, para você como ver nessa pergunta, que tudo se encadeia nas coisas, né? Por isso que o princípio inteligente começa lá no minério, no mineral, passa pelo vegetal e no animal. E é isso que dirige a vida intrauterina, que nem o Jorge falou. É uma sequência que você aprende no vegetal, depois é os instintos ali já no animal, pegando recursos da mãe ali, através do cordão umbilical e tudo mais. Então o instinto vai dando esse up no desenvolvimento, e é instinto já do espírito adquirido nessas, como que fala? Etapas anteriores, não é etapas que eu quero falar, é outro nome, mas fugiu. Reinos anteriores, reino vegetal e reino animal. E o que eu gostei bastante também aqui da resposta do espírito aqui para o Kardec é isso, no nascimento pela vida espiritual. Porque uma das coisas que a gente não fala quando nós colocamos a vida de encarnado, dá a impressão, por exemplo, eu, né, o Jorge aqui, que é o Jorge que está falando, mas, na verdade, esse corpo aqui, ele é médium de mim mesmo, sou eu, o espírito, que estou me psicofonando aqui, na verdade, né? Então, na verdade, o encarnado é a vida espiritual manifesta através da matéria. Eu acho muito legal essa resposta, porque ela, nossa, nunca a tinha visto dessa maneira, mas hoje, lendo, né, depois de várias vezes, falei, nossa, que bacana. Quer dizer, é eu, médio de mim mesmo, que estou falando, entendeu? Então, é a vida do espírito, tanto encarnado como desencarnado, sempre é o espírito que está tomando conta. Muito legal isso, gostei pra caramba. O tio avô do Nero, acrescenta aí. Tio avô do Nero, eu gostei, cara. Não, ele... Já expliquei que o Nero não faz parte da gens Cláudia. Tá? Mas é você, cara. Ó, quem vivia na nobreza gostava do rapazinho, porque ele era filho daquela senhorinha muito respeitada pela sociedade, e todos tinham que dizer oi para ele também. O senhor também falava oi para ele, com certeza. Jogou bolinha de gude com ele em frente ali na rua... Nero foi adotado, ele era de outra família, chamava-se... ele tinha outro nome, ele era da família dos Zenobarbos, nada a ver com a gens Cláudia. Sua mãe falava para você, respeita seu priminho, Cláudio. Ele se chamava Lúcio Domício Enobarbo, nada a ver com a gens Cláudia. Você vê que o sangue já é contra, o cara já tinha um preconceito social desde aquela época. É por isso que Nero... Seguiu de escola, mas esse aí, o social, pesou bastante, hein? É por causa dessa discriminação do primo dele que Nero bateu, ficou biruta da cabeça e botou fogo na cidade. Até hoje, pô, nossa. Mas fala, senador. Aqui é a parte biológica funcionando, né? Então é a força da biologia. Né? Ali não tem como o espírito, ele se manifestar de forma muito clara. Então ele está ainda ali refém do processo biológico.
Mas, gente, olha, vale a pena ler esses 2 capítulos do Missão da Luz nesse processo de ser desmundo. E esse livro, o Mandinha, do que eu conheço de perispírito, já é um livro antigo, mas é o melhor que eu conheço até hoje de um compêndio para falar de algumas coisas bem, bem profundas. Esse aí eu acho melhor. Esse aqui eu dei para você, Amandinha. É aquele capinha branca. É que a capa é diferente. Você agora, mocinha. Então, vamos lá. Mocinha ficou bonito. Ele está lendo Balzac também. Então, vamos lá. Pergunta 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Como a gente disse semana passada, os pais pode ser inúmeras coisas, desde aquela mãe que em vidas passadas ficava abortando, ou é que tem infinitos, né? Infinitos, não dá para fechar uma receita de bolo. Aconteceu isso, é por causa da mãe, do pai, ou é por causa do espírito. São alguns exemplos que a gente tem. Por isso que o espiritismo é bom. Ele dá explicação. Ele traz alguma coisa. Olha, se aconteceu é porque tem um porquê. Tem alguma coisa, não é porque Deus quis, é desse jeito. Porque eu gosto muito desse tipo de frase. Deus o permite, quer dizer, está na lei, entendeu? Isso pode acontecer porque Deus também colocou no seu, sei lá, no seu software aí de criação essa possibilidade. Quer dizer, nada acontece que Deus não permita que acontecesse. Nós aprendemos, digamos assim, o que significa aquilo. Por isso que eu gosto bastante do Babu, quando ele coloca isso. Nós não podemos adjetivar. Nasceu morto porque numa outra encarnação ele foi suicida, e aí chegou, o corpo não aguentou. Ele recebeu o nascimento porque a mãe abortava. A gente não pode nunca pensar nesse tipo de coisa. Quer dizer, milhões de situações que podem ser, e aquilo acontece também. Digamos, está no contrato, entendeu? Agora, o que eu acho legal também, gente, é o seguinte, você pensa bem, eu não acredito, é uma compreensão minha, que digamos assim, olha bem, Babu, você tem que reencarnar, tá nesse momento, só que você, na sua encarnação, não aproveitou bem a vida que você tinha. Então, tem essa encarnação com essa família que pode ser que elas não aceitem você e você não tem uma gestação boa. Quer aproveitar agora, arriscando ou não? Aí o Babu fala assim, eu tenho que reencarnar, vale a experiência. Aí, digamos assim, ela não se cuida, bebe, fuma, e o Babu é abortado. Quer dizer, ele aceitou sabendo que isso era possível. E ela também aceitou a encarnação, não a fim de abortar o Babu, mas a fim de mudar, mas ela não mudou, e tudo isso vai encaixar. É prova para ele e prova para ela também. Fala, Claudinho, você ficou na dúvida. Não, pode ser inúmeros casos, né? Cada um é cada um, então tem múltiplas possibilidades. Aqui ele coloca que ele permite como prova seja para os pais ou para o espírito. Então é tipo assim, ele deu um exemplo, mas pode ser inúmeros casos, né? Aqui, Cláudio, como eu te falei, o que eu sinto aqui bacana é que a gente busca ser alertado para nenhum tipo de adjetivo, nenhum tipo de julgamento. Porque nós, os espíritas, temos essa ideia, né? Vê uma pessoa lá, já julga a pessoa achando que aquilo que acontece com ele aqui vem aquela ideia da reencarnação ter castigo olho por olho, né? Você perdeu uma perna no acidente? Porque na sua outra encarnação você cortou milhões de pernas. Não é isso.
monte de coisa. Eu acho bacana isso. Tem muita coisa assim das ideias orientais, né, infiltrada no espiritismo. Então, a ideia do karma é aquela ideia que a gente sabe que isso aí é de religiões orientais. O karma é uma imposição, é um castigo, e a gente entende que não existe karma, né? É o livre-arbítrio. E muitas vezes as situações que passam as pessoas aqui na Terra não são expiação, são provas. Então eu costumo dizer nas aulas da escola de aprendizes que as pessoas falam, isso aqui, eu estou pagando. Gente, 1% das coisas que acontecem com a gente pode ser expiação. 99% das coisas que acontecem é prova, é situação difícil que acontece na nossa vida para a gente adquirir musculatura espiritual. É como se fosse um exercício. Então, se a gente não tiver essas dificuldades, a gente não aprende. A gente aprende mais com dificuldade do que com as coisas boas. Então, as dificuldades faz a gente aprender. Então, vamos aproveitar a dificuldade para aprender. Porque se a gente ficar reclamando, se a gente ficar se lamentando, tudo mais, é pior. Deixa eu fazer um momento merchan, que eu sou um menino do merchan aqui, tô aparecendo, né? Em cima do que o... O cara chega à tarde e ainda bem que vocês falam. O cara tá lendo Balzac agora. Mas em cima do que o Claudio falou, desse negócio, são ideias místicas que se aderem ao espiritismo. Esse belo livrinho aqui, que não sei se está aparecendo para vocês... Fica parado. Aí da câmera aí, Babu. Fica parado. Ponto final. Ponto final. Allan Kardec. Isso, do Wilson Garcia. Quem conhece é um bom. E ele fala disso aí desde lá da época, depois que Kardec desencarnou, aquela confusão com o Guimarães, Rustang assumindo, aí depois vindo para cá, o rustanguismo muito presente aqui Travou. Babu, você frisou aí. Fecha a boca, Babu. Babu, você deu uma frisada. Volta o que você estava falando. Isso. Travou mesmo, que eu vi até que parte que eu parei, que vocês... Você falou do Wilson Garcia e ia começar. Então tá. Aí o que acontece? Desde quando Kardec desencarnou, que tem o Guimarães e aquele todo o processo lá na França de tomar as coisas, e um monte dessas ideias de Roustan, de espiritualismo, que se confundiu com o espiritismo. E ele vem trazer isso aqui, aí, principalmente quando veio para o Brasil, que teve todo o caso lá da FEB e tudo mais. E ele vem falar assim, tem muitos estudiosos espíritas hoje que ainda confundem essa linha tênue, o que é espiritismo e o que é esses misticismo no Brasil, que praticamente o espiritismo nasceu aqui meio místico já, com várias tendências assim, vindo lá dessa época, depois do desencarne do Kardec. Então é muito bom esse livro aqui, ó. Ponto final, Allan Kardec. O que é que diz no meio aí, em branco aí? Ponto final. O reencontro do espiritismo com Allan Kardec. Amanhã o Jorginho já vai bater perna lá no shopping e já vai comprar. Ele vai ver se ele acha o livro lá. Vai ver se ele acha. 356. Se você tem aí, mas esse tipo de linha de livro chama-se promolivros. Acho que fica em tudo quanto é shopping aí. Ele veio por desconto bom, rapaz. Bom pra caramba. Mas eu acho que lá não tem livro espírita, assim. Aquela vez que nós andamos lá, a gente não achou nada. E pelo que o Jorginho também, se tivesse, o Jorginho já ia pegar. Até romance o Jorginho tava pegando lá. Cara, vamos embora. 356. É a Amandinha agora que lê de novo aí. Não, sou eu. Amandinha. Não, eu li. A última foi a Amandinha. A última foi a Amanda. Agora é o Babu. Amanda já leu? Já leu. Eu li a 355. Volta a sua fita aí, Jorginho, no vídeo cassete aí. Eu dormi aí. Para mim, eu que tinha lido. Mas tudo bem.
356. Existe criança que, nascendo mortas, não foram destinadas à encarnação de um espírito? Ou seja, o tempo todo a vida se desenvolveu ali no útero sem nenhum espírito. Sim, há as que nunca tiveram espírito destinado para o corpo. Nada devia se realizar por elas. É então somente pelos pais que essa criança veio. É aquilo que a gente discutiu lá atrás. Tem quando se dá o embrião ali, não quer dizer que tem espírito. Ali é que nem o senador falou. É coisa biológica, é a natureza biológica, material se desenvolvendo. Mas eu acho, digamos assim, sei lá, né? Eu sempre achei essa resposta estranha, porque, caramba, se fosse, digamos assim, para um aprendizado dos pais, ela não precisava, ela podia ter nascido estéril, entendeu? Agora, você gasta um trabalho de uma formação biológica, um trabalho assim, e chega e o corpo não funciona. E nada ali vai aprender? Não sei, acho os pais aprendem, né? Porque o espírito não precisa passar, o espírito que é reencarnado não precisa passar ali, quer ver os pais, não tem nada a ver. Então nasce uma criança ali sem alma, que não vai nascer, né? Que vai morrer, logicamente. Mas é só a fecundação do corpo, a matéria se desenvolvendo. Aí, esse caso específico é com o pai, porque o espírito, como não tem espírito, não precisa passar por essa preocupação à toa. Sim. Fala, senador, você que é o... O Jorge já está querendo discutir, já. Não, essa pergunta é estranha, porque não sei o quê. Se o Espírito da Verdade está falando, por que Jorge? Você quer discutir com o Espírito da Verdade? Então, existe... Eu acho que, assim, aqui é algum processo que os pais têm que passar. O porquê, a gente não sabe. Casos individuais. Eles precisam passar por essa gestação, que não vai sobreviver, a criança que nascer não vai nascer com vida, por alguma finalidade. Mas existe a possibilidade do corpo, que nem está provado, o corpo se desenvolve sem espírito nenhum. É apenas a lei da natureza biológica. Sim. Jorginho, você vai ter que ler a A e a B, porque é muito curto, segundo a Amanda. Cochichou aqui para mim no particular. Deixa. Não, é o senador. Sou eu agora. Desculpa, Mandié, que eu entendi errado aqui o ponto aqui. Então, Claudinho, você vai ter que ler o A e B, cara, que é pequenininho, entendeu? O que era para mim caiu em você. Divirjo, mestre, divirjo. Mas tudo bem, A e a B são duas curtinhas. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. 356B. Toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Seria só uma matéria agregada. Aí depõe contra a pergunta anterior. Porque é o seguinte, olha só, existem natimortos, quer dizer, a criança morre durante a concepção. Aí é um natimorto, tem que retirar o feto dali. Um ser dessa natureza pode chegar a termo, pode sobreviver? Sim. Mas não vive, quer dizer, não passa do seu tempo. Quer dizer, se ela nasce e respira, ali tem um espírito. Não, aí tem, mas aqui quando chega esse termo de nascer, você nasceu, ele já morreu. Você tirou do corpo da mãe, você trouxe para o ar, para a atmosfera, ele já morre, se não tiver nenhum espírito. Ele já vai morrer, porque ele não vai respirar sozinho. Quanto no corpo da mãe, ele está sendo nutrido tudo pelo cordão umbilical, pela mecânica da biologia. Você tirou ele para fora não tendo espírito, quando chega a acontecer esse caso, que nem Kardec usa os espíritos lá assim, algumas vezes pode, não vinga, não vive, ou seja, quando você tira ele já acabou já. Ali você puxou ele não vai respirar. Se ele respira é porque tem um espírito. Aí sim, por isso que ele fala... Toda criança que sobrevive ao nascimento, mesmo desencarnando logo,
tem um espírito. Tem o espírito. Então, não anula a pergunta anterior. Porque essa pergunta até hoje, para mim, é confusa. Porque nasce morto é quando você morre dentro do útero. Pô, ele está dentro e está morto, ele não está vivo, entendeu? Aí ele não nasce, ele é retirado. Agora, se ele nasce e morre após o parto, então ele nasceu e morreu após o parto. Natimorto é aquele que nasceu morto. Ele não teve respiração. Não é morto espontâneo, né? Ele nasce, mas nasce morto. Ele não chega a respirar. Inclusive, até no direito civil, fala lá as implicações da questão de transmissão de bens, essa parte aí de material aí do direito. A criança só é considerada nascida se ele respirou. Não respirou, não nasceu, não existiu aquela criança. Ah, tá. Você entendeu? Então, a criança pode ter um desenvolvimento durante a gestação e nascer e nem sequer respirou. É um natimorto. Então, na verdade, ele só teve vida vegetativa, vida biológica. Agora, aquele que respira e logo depois morre, esse provavelmente tinha um espírito. Ele só precisava daquele tempo de encarnação. Então, aqui, o que está falando aqui não tem contradição nenhuma. Ele pode nascer e respirar e viver ou morrer, ou se ele nasceu e não respirou, ele é um ser que só viveu, foi a coisa só vegetativa, só a parte biológica. Não tinha nenhum espírito ali. Isso aí. É a mesma coisa aqui. Beleza. Achei legal isso aí. Pacificado o entendimento ou ainda há divergências, nobre colega? Para mim, está tudo certo. Chegamos a um consenso. Como é que está a CPI? Chegamos ao consenso. Beleza, 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. Sim. Agora, eu gostei bastante da palavra. Eu não sei como é que está de vocês, mas aqui fala é uma existência. É uma existência nula. Hã? É uma existência nula. Mas a palavra existência aqui, olha que interessante. Kardec, os estudos colocaram, é uma vida nula a recomeçar, é uma existência, porque na carne nós não estamos vivendo, nós estamos existindo, porque a vida é eterna. Olha como Kardec é realmente craque nessa coisa de usar para revestir o pensamento do espírito, porque quando ele fala é uma existência nula a recomeçar, o que ele quer dizer? A reencarnação terá que ser retrabalhada, porque a vida, ela não termina. Se ele falasse, é uma vida nula, ele estaria tropeçando na ideia de espírito, porque a vida não termina nem com o nascimento, nem com a desencarnação. Ela continua. Por isso que eu gosto muito dessa preocupação do Kardec, realmente, com as palavras. Ou seja, o espírito evoluído, ele procura vestir corretamente o que ele está dizendo. Isso é uma coisa fantástica. E é uma existência nula, porque, conforme falamos, o espírito só vai ter a inteligência dele, a virtude, depois que ele nascer e desenvolver o corpo mecânico dele, físico. Quer dizer... Então, como aqui ele não nasceu, ele está ali na barriga, e o que está trabalhando mais é a parte biológica, para ele não teve nada assim que poderia ter agregado de verdade nele. Agora, olha que interessante, né, em relação ao aborto, né, porque pode ser um aborto voluntário, o aborto condicionado por problemas da mãe e tal, sei lá, não importa. Por isso que as pessoas, né, que não são, falam assim, nossa, o aborto mata a vida. Não mata a vida. O aborto, ele anula aquela reencarnação que foi trabalhada para ele ter um aprendizado. Quer dizer, na hora que você aborta
algum projeto, esse projeto fica anulado, mas ele pode ser refeito ou recomeçado, né? Agora, para o espírito é complicado, você pensa bem, ele vem com uma ideia de viver com o irmão do Babu, mas ele não consegue. Então, ele tem que procurar um outro trabalho semelhante. Aí ele vem como primo da Amanda para poder ser amigo do Babu. Será que as experiências seriam as mesmas? Não. Mas aí começa o grande trabalho. É o caso do senador Cupriminho dele, né? Eu também acho isso. E até hoje, o preconceito social do sangue fez o coitado passar aqueles apuros. Perdoa o seu priminho, receba-o no seu coração. Se você fizer isso, eu juro que eu pulo com os meus amigos do ginásio. Olha, senador. Amiguinho do ginásio, né? Nós vamos resolver pendências de vários séculos de reencarnação sua e do Jorginho em uma só. A do Jorginho, eu não sei não, porque eu acho que essa coisa ainda está muito funda lá. Funda, meu. Funda, meu. Agora sou eu, né? Amanda. Isso, Amandinha. 358. O abortamento voluntário é um crime. Qualquer que seja... O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então, para aquele espírito, ele perde a experiência, mas ele não vai assumir culpa no cartório, vamos dizer assim. A pessoa que provocou a mãe, ou nesse caso, o pai que induziu a mãe para abortar, eles vão ser responsáveis, eles vão ter uma coisa para se ajustar depois aí. Sim. Gente, mas aí, em relação ao aborto, tem sempre uma série de questões. Teve aquele caso, que não foi o único caso daquela menina, né? Que o tio abusava dela, ela tinha 11 anos. Quer dizer, várias religiões, com seus membros, acusaram a menina que ela não podia abortar aquela criança porque isso era um pecado contra Deus. Mas a ciência estava dizendo que colocava em risco a vida dela. Quer dizer, para mim, eu, sendo espírita, eu sou contra o aborto em relação a isso, mas naquele momento eu diria que o correto era abortar aquela situação, porque não tem risco a vida da menina. Ela não seria para ela um castigo e nem para as pessoas que induziram ela a fazer isso. O senador é o comentador desse caso aqui no nosso plenário virtual aqui. Eu também acho que sim, porque ele está com uma cara da Nêmesis, só falta a balança ali perto dele. E eu poderia estar com aquele semblante sereno de Gilmar Mendes. Puxa, aí, cara, você não é o nosso amigo. Muito bem, vossas excelências. Bom, aqui ele coloca claramente que o aborto ele é um crime. Você está interrompendo a trajetória de que um espírito possa ter na carne. Então, o aborto ele é um crime. Você está impedindo o espírito de novamente se reencarnar e poder passar pelas provas que ele tem que passar. Só que na pergunta seguinte, depois nós vamos ver aqui, que é assim, aqui ele não está falando em absoluto Está falando a próxima. que não pode haver aborto. Aqui ele está colocando o aborto em situações normais. Aborto por questões materiais, aborto porque a pessoa não tem responsabilidade. É um aborto provocado, ou seja, a pessoa provoca. O agente externo, o pai, a mãe, alguém ali provoca. O aborto, vamos dizer assim, ele se a mulher está ali em gestação, sempre tem alguma coisa, ou aquele espírito é um espírito ligado à mãe, ou àquela família. Sempre existe um compromisso. Não, vamos dizer assim, não à toa, no
próprio Antigo Testamento, lá tem uma passagem que fala, que vocês devem saber, que é uma passagem bastante conhecida, que o crime dos pais será expiado na terceira e quarta geração. Obviamente que o entendimento é completamente diferente no Espiritismo, então a gente não entende que os netos ou os bisnetos pagam pelos crimes do avô ou dos pais, né? Para nós, o entendimento é que é o mesmo espírito retornando. Então, ele vai passar por situações de resgate daquilo que ele fez no passado. Só que isso mostra o quê? Para a gente que, geralmente, os espíritos que têm compromisso entre si, eles reencarnam na mesma família. Então, muitas vezes, o bisneto de uma pessoa, ele, na verdade, é o mesmo espírito do bisavô dele. Isso é regra geral, não é absoluta, seja sempre assim, né? Mas, geralmente, os espíritos que têm compromisso entre si, eles vão reencarnar na mesma família. Então, aqui, se a mulher aborta, ela está impedindo o espírito de retornar e passar pelas provas que tem que passar. Agora, existem situações atenuantes, existem situações que é necessário, como a gente vai ver nas próximas perguntas. Irei para a próxima pergunta para o senhor ficar calmo, então. Eu quero ver o seu semblante calmo. Quero que o senhor durma bem hoje. Então, vamos lá. 359? 359. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe o crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? Ah lá, ó. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar a que existe. Perfeito. Beleza. Ó, senador. Que é o caso da menina, que o Jorge... que o Jorginho aí, que a menina tinha um corpo ainda muito franzino, ela tinha acho que 11 ou 12 anos, então ela tinha um corpo ainda muito de criança, muito infantil. Então ela poderia, a probabilidade dela ter hemorragias e vir a morrer era muito grande. Então é preferível que aquele que ainda não nasceu seja sacrificado do que a menina que já existe, já está encarnada, já está aí com 11, 12 anos. Vamos para a última, para o senador fazer a compra do mês dele? Sim. É você, Pablo. Não acabei de ler, Jorginho. É o senador agora. Acho que o problema... Acho que foi depois da vacina, hein, que ficou... Isso, tá zureta ali. A vacina tem uns negócios aí, uns efeitos colaterais aí. Vamos lá. 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Ou seja, a gente ficar julgando, não, é porque aquela criança nasceu na morta, por que Deus fez isso? Como se Deus precisava ouvir a gente para criar todo mundão, né? Se a gente fosse consultores de Deus, ele estava numa fria. Pablo, mas eu entendo isso nessa resposta. Você pensa bem, as nossas leis humanas repetem um pouco o aprendizado espiritual. Na nossa Constituição diz o seguinte, que a vida é sagrada a partir do momento da concepção. Está na Constituição, que, digamos assim, o feto, mesmo que digam que só tem vida após a 23ª semana, 22ª, não sei. Não, para a Constituição, o Claudinho deve saber isso, decore e salteado, eu não sei que artigo que é, mas diz, a vida já deve ser respeitada desde a concepção. Mas existe... Está na parte, se eu não me engano, é o artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais.
Só que aí é muito direto, que nem nós vimos na resposta anterior. Se está colocando a mãe em risco, o que é preferível? Abortar ou deixar a mãe? Vamos abortar para não prejudicar a mãe, porque é melhor deixar a pessoa que já está encarnada viver do que... Então tem esses atenuantes que a gente não leva em conta. Por Aqui isso ele fala mais de alguma coisa da ideia religiosa daquela época, que fala assim, Deus faz uma coisa inútil. Então, você não fica criticando aquilo que você não tem capacidade de entender ainda. Sim, por isso que nós, os espíritas, nós não admitimos essa nova concepção de que autoriza de maneira, digamos assim, voluntária, dando ao médico ou à clínica a condição de abortar, de interromper a gestação até no máximo a 22ª semana. Como na Argentina já tem, nos Estados Unidos, alguns estados. Quer dizer, você ficou grávida, você não quer ter a gestação, você tem o direito de, com a desculpa de que o seu corpo é sua propriedade. E aqui a legislação tal, que é como o Claudio falou, o capítulo 5º, né? A gestação já é um ser humano à parte, ele tem o direito à sua vida, eu acho, e principalmente em relação à ideia espírita, né? Que se ele está conceituado ali, é porque ele tem uma existência a cumprir. Existe esse tipo de lei aqui, principalmente no Brasil, porque é um povo sem consciência, né? Porque se fosse liberado o aborto, o pessoal ia ficar fazendo figo, não quer mais ter figo, ia lá ficar abortando. É a mesma coisa que fosse comprar um pão na esquina, tá ligado? O pessoal não tem consciência. Brasileiro é zero consciência, não sabe nem o que pensa direito. Então, se fosse liberado o aborto aqui, o pessoal é a mesma coisa se tivesse uma vacina para HIV. O pessoal não ia se cuidar mais, ia fazer de qualquer jeito. Tem vacina mesmo, eu posso abortar. Depois imagino o tanto de pessoas que iam não se cuidar mais e engravidar, não vou abortar. Aí é uma lei ainda que protege não só a vida, vamos dizer, daquele que vai nascer, mas principalmente do ser humano ali, que muita gente fala do aborto da mãe, mas desde quando a mãe, tipo assim, o pai que, não, você vai abortar, sujeita a mulher ao negócio. Então a culpa não é muito, ela se sente coagida, a gente sabe no mundo que a gente vive hoje ainda bem machista. Então, é até uma proteção para o próprio ser que está encarnado, que está ali. Assim, não faz besteira que você vai... Aqui na lei, você não vai pagar muito, mas para a lei divina você vai estar com um saldo bem, bem grande. Então, a gente tem que entender essas coisas com um povo inconsciente que é o nosso. Porque, nem o Jorge falou assim, na Argentina pode até tal data, tal... Porque é um povo mais consciente, não vai ficar gerando filho... Não, mas lá eles aprovaram o aborto voluntário. Lá, se você e quiser interromper a gravidez, é um direito seu. Não, mas aí que tá, Jorge. Mas não é um povo descabeçado que nem o Brasil. Se tem uma lei dessa aqui, que eu ia falar para você, as meninadas iam sair final de semana aí, ia transar, depois de 3 meses já ia estar abortando. Lá você vai ver que não vai ter um número significativo de procura para abortar, porque o pessoal é um pouco mais consciente lá. Assim, a gente está liberando, mas não é para vocês ficar fazendo festa aí, não. E você percebe, o povo argentino, ele não é um povo místico, mas ele é um povo essencialmente católico. Quer dizer, todo povo que tem uma força cristã tem na vida um pecado mortal, tira, né? Que nem assim, você vê lá no Uruguai, foi liberado o uso da maconha para uso recreativo em alguns lugares. Como é assim, não, você não tem um disparo. Se fosse isso aqui no Brasil, nego, no Brasil o negócio já não é proibido, a cada esquina você vê a rapaziada aí já. Então, lá no Uruguai, nesses países, você não vê que foi liberado, você não vê um índice de aumento, assim, que vai lá para casa do chapéu. Se fosse aqui no Brasil, ia... Nossa Senhora! Só ia ter viciado aqui no Brasil. Só. É porque o pessoal não tem consciência, né? Opa. Queremos deixar você fazer a sua compra, meu irmão. E a prece é dele também hoje. Nossa, a Mandinha só tá cobrando, né? A Mandinha só tá executando cobrança aqui só, hein? Hoje é senador, não quero nem saber, hein? Senador, mas o senhor tem algo para discutir, para falar disso aí? O senhor estava aí só postando coisa no Instagram aí só?
A princípio, não. A princípio é isso aí. Aqui, quando ele fala é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido, eu entendo assim, ele está perguntando se a gente deve considerar o feto antes de nascer também como um ser vivente com direitos. Eu entendo que sim. A partir da concepção, ele já tem os seus direitos, a própria Constituição já estabelece isso. Então, obviamente, para algumas coisas, a legislação civil estabelece que primeiro tem que nascer, mas a vida já é protegida desde a concepção. Então, a gente tem que entender que isso também é vida. A vida não começa a partir do nascimento, ela já começa desde a concepção. Do ponto de vista material, né? Desgravando. Desgravando.